Fala aí, galera, vamos para mais uma aula hoje aí. Hoje a nossa aula vai ser, já tá aí na tela, né, para vocês. A gente vai estar aprendendo um pouquinho sobre mais um pouco do conceito do SMC e como tá aplicando talvez algum viés intraday. E a gente vai para o gráfico. Eu vou dar essa dica para vocês aí, como que eu analiso isso. Então vamos lá. Sem mais, vamos embora aí. Se o vídeo fez sentido para você, sempre lembra, deixa o like aí, compartilha com mais gente e vamos que vamos aí. Galera, vamos lá. O que eu fiz? Olha só, o que eu deixei marcado nessa aula aqui? Essa aula aqui tem bastante conteúdo, tá? Bastante conteúdo importante, como estruturas de mercado, tá? Onde você vai fazer uma possível entrada, onde o pessoal tem mais dúvida que eu vejo, o pessoal me perguntando, tanto mentorados, mas não só os mentorados, mas o pessoal muitas vezes no Instagram, no direct ali, mandando mensagem, perguntando como que eu faço como eu abro minhas posições, como que eu defino uma região, né? E aqui eu montei para vocês uma aula bem interessante, tá? Primeiro a gente vai aqui, ó, a partir do ponto 1, vendo o que é isso aqui, ó, tá? Conceito de PMH, PWH, PDH, tá? PML, PWL, PDL, tá? O que eu utilizo bastante é o que? É o PDH e o PDL. Como day trader, isso tem que fazer parte do nosso dia a dia. Por quê? O PDH é o Previous Day High, que é a máxima do dia anterior, ou o PDL, que é a mínima do dia anterior, tá? Que é Previous Day Low. Então, a gente tendo já essas duas marcações no nosso, para começar nosso dia, a gente tem duas regiões interessantíssimas que elas servem como que muitas vezes? Elas servem como base, como um imã de puxar o preço, tá? Então assim, ó, muitas vezes vai ter movimentos, vamos supor assim, ó, aqui, tá, ó. Vamos pegar esse aqui do vendedor que já está marcado. Vamos supor que aqui abriu o mercado com gap de baixa, tá? Abriu aqui às 9 horas. Ele veio, fez esse trabalho, aí ele começa a fazer um movimento de alta, rompe, tá? Trabalha acima do nosso PDH, né, da nossa máxima do dia anterior e depois ele perde o fundo anterior. Isso num gráfico de 15, de 5 minutos. O que a gente teve aqui nessa movimentação? Uma captura de liquidez interessantíssima no topo anterior, aqui atrás, tá? Ó. A gente teve essa captura de liquidez e a gente está o quê? Disposto, né, habilitado a fazer uma venda nessa entrada, tá? Claro, tem todo o contexto por trás disso, tá? Mas eu estou mostrando para vocês uma base de como que eu entro com viés no dia, tá? No meu intraday. E a mesma coisa com o PDL. Vamos supor aqui, tá? Ó, o mercado abriu com gap de baixo. Já abriu aqui gapado para baixo. O que a gente tem? Uma possível movimentação de correção para continuar um movimento de queda, tá? Isso tudo eu pego o quê? No cenário de 5 minutos, de 15 minutos, tá? Então aqui estão alguns conceitos importantíssimos, os que eu mais utilizo. PDH e o PDL, tá? Mostrando para vocês na prática. Deixa eu mostrar no índice. Vamos lá no índice, olha aqui. Você entra com as minhas marcações do dia anterior. Vou marcar aqui no gráfico diário. Se não deixou o like ainda, deixa o like aí, não deixa de dar esse apoio e essa força, tá? Pra gente estar crescendo cada vez mais. Olha só, aqui foi um exemplo interessante. Tá, ó. O que a gente tinha? O que eu teria marcado aqui, ó? Essa mínima. Ok? Esse aqui é o meu o quê? PDL, Previous Day Low, ok? E agora eu vou marcar a máxima desse candle aqui, ó. O PDH, Previous Day High. O que a gente tem nesse contexto, galera? Índice caindo absurdamente, a gente está numa tendência de baixa. Então, o primeiro passo, o que a gente tem? A gente tem o mercado vendedor. Pode observar que ele abriu aqui, ó, nessa região aqui, ó, onde eu marquei agora. Ou seja, se ele abriu ali, se a gente pegar uma FIBO, aproximadamente, olha só, ele não abriu nem nos 50%, certo? Porém, o movimento subiu até os 50% e tocou, tá? Então a gente teve uma correção para quê? Para captura dessa liquidez na mínima. E olha o mais interessante ainda, o preço veio, renovou a mínima e fechou para cima. Ou seja, a gente teve duas movimentações que eu acabei de passar para vocês e o mercado fez num dia ontem, né? Um dia anterior, tá? Bem claro para vocês, ó. Olha só. Pegando a aula aqui que eu passei para vocês, olha só. O que ele fez?
abriu na metade do candle, tá? A gente teve essa movimentação, ó, se eu jogar nos 5 minutos, olha só como foi a abertura. Mostrando aqui o exemplo para vocês, ó. Às 9, 9. Aqui o mercado aqui, ó. Tá? Abriu nessa região, né? Fez essa correção aqui e o mercado despencou, tá? Olha quando ele fez aquela mínima lá no diário. Olha aqui, meu diário tá aqui marcado, ó. Ó. Foi isso que eu A mínima do encontrei. diário, ó, meu. A Siri muito louca. Já quer procurar coisa. Então aqui, galera, ó. Aqui foi a mínima do diário, olha só. Quando ele veio forte para baixo, ele faz o que? Uma indução, fez uma mínima. Esse movimento aqui faz uma mínima mais baixo, porém ele supera o topo anterior. O que a gente tem aqui? Um movimento de reversão. Isso nos 5 minutos. Então a gente consegue antecipar essa movimentação um tempo gráfico menor, tá? Olha só o movimento que ele fez. Nos 2 minutos. No próprio 1 minuto. O que a gente teve, ó? Fundo, superação do topo, confirma a minha captura de liquidez, aqui essa região, rompimento, olha uma entrada aqui, ó, onde tocou e o preço foi trabalhando, ó. É simples, a gente fala, ah, gráfico tá parado, é simples, cara, é só fazer isso aí, é só aplicar. Não precisa seguir o que eu falo diretamente, eu quero que vocês apliquem isso, estudem isso, tá? E isso eu faço o quê? Eu uso essa informação do diário para exatamente definir muitas vezes meu viés. Então, se o gráfico está vindo do movimento muito forte comprador, eu sei o quê? Que no próximo dia, dependendo da abertura dele, eu posso ter um movimento vendedor ou muitas vezes comprador. Se é um movimento comprador, vamos supor, e ele abriu acima, muitas vezes ele abre acima, faz uma correção para depois subir de novo. Então, esse primeiro movimento pode o quê? Me direcionar a venda, uma possível reversão. Entendeu? Então fica essa dica. E agora no tempo gráfico menor, 5 minutos. Como que eu defino minhas regiões? A base principal disso, tá, que eu utilizo, é o que eu acho que todos utilizam, conhecem, tá, essa ferramenta, é Fibonacci. Tá? Fibonacci eu utilizo esses 3 principais níveis, sempre. 50, 61 e 78, tá? Aqui eu acho a definição da minha área de prêmio e desconto, segundo o SMC, minha área é cara e minha área é barata. Tá? Se eu quero comprar barato. Se eu quero vender caro. Tá? E a gente trabalha como isso? A gente trabalha de formas variáveis. Tá? Porém, a gente tem que saber o quê? Que o gráfico é estrutura, como aqui está embaixo. Tá? Então tem aqui a estrutura número 1, a estrutura número 2, a estrutura número 3 e a estrutura número 4. Tá? Bem desenhadinha ali para vocês. Qual que é a ideia, tá, desse exercício aqui? Vamos lá. Eu vou tirar as marcações. Aqui, tá. Aqui já estava marcado, enfim. Eu vou comentando para vocês entenderem por que essa continuidade, tá? Isso aqui ele faz um movimento aqui, ó. Ele tá vindo da onde? Se você observa esse topo, ele tá vindo fazendo o quê? Tendência de baixa. Ah, ele fez aqui um fundo duplo, tá? E superou o topo anterior. Opa, agora vai surgir uma correção. Fez uma quebra de estrutura, certo? Errado. A quebra de estrutura só parte do ponto e topo anterior, que é o nosso topo referência. Do que? Dessa impulsão. Por enquanto ele está fazendo o quê? Só uma correção. Aqui eu tracei essa linha pontilhada, foi como se fosse o exemplo de um perfil de volume de range fixo, a POC. Tá? Por quê? Porque daí eu vou pegar desse meu topo até esse fundo aqui, ó. E vou fazer o quê? Eu vou traçar uma fibo. Tá? Primeiro passo que eu faço é isso aqui, ó. Por quê? Porque eu preciso saber até onde ele corrigiu. E olha só, esse topinho não corrigiu nem até os 50%, certo? Se ele não corrigiu até os 50%, eu tenho o quê? Fundos nivelados aqui embaixo, que é o quê? Região de liquidez, tá? E eu tenho o topo aqui em cima, região de liquidez. E o que o preço faz? Faz esse movimento, faz essa indução buscando os comprados, toca na minha região de 7,8, aqui vamos supor que tem um order block, tá? Um fair value gap,
tem minha POC aqui, tem todas as condições, todas as confluências do método CDT. E a minha entrada é onde? Exatamente nessa região. E o preço faz o quê? Dá continuidade para capturar a liquidez desses fundos aqui, ó. Então, como eu aprendi bastante essa questão de SMC, foi estudando muita estrutura de mercado, tá? Estudando estrutura de mercado para entender como o preço se comporta e principalmente entendendo onde está localizada a liquidez, tá? Porque existem dois tipos de operações: operação pós-captura de liquidez e operação para buscar liquidez, captura de liquidez. Exatamente nesses dois casos, tá? Aqui foi o quê? Uma operação pós-captura de liquidez desse topo para buscar a captura de liquidez. E aqui a mesma coisa, olha só. Aqui foi um cenário diferente. O que ele fez? Tá vindo da onde? Primeiro movimento, lá de baixo. Então a nossa estrutura está de alta. Nosso fundo, referência, e nosso topo aqui, ó. Observem que ele fez 3 topos praticamente nivelados. Ou seja, a gente tem muita liquidez nessa região. Por quê? Está criando um cenário vendedor naquele ponto. Porém, a nossa estrutura é o quê? De alta, certo? O que a gente vai fazer? Pegar desse ponto, desse fundo, até esse topo. Aqui, ó. A gente vai puxar o quê? Puxa uma fibo, a mesma coisa. O cenário que eu fiz para vocês, ó. Isso aqui. O que a gente tem? Ah, puxou ali, ó. A gente fez um boss, né? Aqui, aí vamos supor que tem uma POC, aqui no 61%. Aqui a gente também tinha um FVG, enfim, tem todo o contexto aqui do CDT. O preço trabalha, faz uma flash regular de correção, captura a liquidez do fundo anterior e começa a fazer esse trabalho aqui, ó. Uma nova impulsão, seguindo o movimento. Tá? Por isso que eu falo muito assim, ó, para os mentorados, para a galera que me acompanha bastante. O método que eu desenvolvi, o método CDT, a base dele é no SMC. Mas o método em si não é só o método técnico, tá? O método técnico, a gente tem base, tem teoria, tem tudo para a gente poder adaptar e seguir. Tá? O método, na verdade, é o quê? A gente ter um gerenciamento envolvido com isso e principalmente o nosso emocional tá alinhado com isso. Tá? Então você seguindo e tendo esses 3 pontos a teu favor, tu vai saber quando você vai fazer uma entrada no toque, uma entrada na confirmação, se vale a pena você fazer essa entrada ou não. Tá? Aqui, na figura 3, o que a gente tem? A mesma coisa. Movimento comprador, partindo, fazendo esses topos, tá? Em sequência, e depois ele rompe, fazendo um boss. A gente espera o quê? Sempre uma correção. Daqui até aqui. Para quê? Para nossa continuidade. A gente teve um acúmulo, ele capturou essa liquidez desses topos e está dando continuidade, tá? Como eu falei para vocês agora, o método, por que ele nos ajuda tanto se a gente segue alguma coisa, tá? Se a gente tem um plano, uma estratégia, um mapeamento, tá? Porque vamos supor que eu coloquei e posicionei uma compra aqui, ó, na POC no 78, tá? Minha compra está posicionada ali. Meu stop está aqui fora. Aqui onde está marcado QE, que é quebra de estrutura, e o choque, tá meu stop. Vamos supor que o preço fez isso aqui, ó. Trabalhou aqui, pegou minha ordem, tentou ir, voltou, me estopou. O que eu tenho agora? A partir de agora, o que o mercado está me mostrando? Não é mais compra. É o que? É o movimento vendedor. Ele fez o quê? Captura de liquidez desse topo, armou um choque e agora vai fazer o quê? Um movimento de correção para fazer venda. E eu vou vender aonde? Talvez exatamente no mesmo ponto que eu comprei. Por quê? Porque aquela região, quando a gente tem uma resistência e ela é superada, ele se torna um suporte perdido se torna uma resistência. Então aqui é a mesma coisa, a mesma leitura, tá, galera? Ó, a gente teria uma operação interessantíssima aqui. O mais importante disso, voltando, você tendo um método qualificado, um método validado, é o que? Cara, você estopou certo, você tomou uma... Teu alvo às vezes era de 3 para 1, você estopou, beleza, você vai pegar essa região de novo e você vai surfar 3 vezes, 4 vezes o movimento a favor agora. Tá? Você recupera o que você perdeu. Claro, a gente não tem que ter essa mentalidade de recuperar, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas é que vocês têm que ver o quê? Que o payoff vai ser sempre positivo, tá? Seguindo dessa forma que eu tô explicando para vocês. E aqui a gente tem a figura número 4, que é o quê? Praticamente a mesma coisa, só que a gente tem o quê? Um movimento de acumulação, tem os stops aqui embaixo, tem stops em cima, porém é um movimento de continuidade. É a mesma coisa dessa figura número 3 praticamente. Por quê? Porque eu vou pegar minha impulsão, o último meu topo referência até aqui, tá? O que a gente tem? Ah, tracei ali um perfil de volume de range fixo, tem uma POC aqui, ó. Tá, minha POC tá bem aqui, ó. Nessa região. Ah, eu tenho até um order block aqui, ó. Pega aqui até aqui, ó. Vendedor. Ó.
Deixei ali, eu tenho aqui, ó. Meu order block de venda ali, ó. O que acontece? Ah, vamos supor que o mercado veio, fez isso aqui, ó. Pegou, andou um pouquinho, voltou, me estopou. Fez isso e rompeu, superou essa máxima aqui, ó. O que que eu tenho aqui? A mesma região que eu tinha aqui atrás. O que que ele fez agora? Reverteu tudo. Por quê? Porque a gente vai ter o quê? Fundos. Foi uma captura de liquidez. E agora vai dar continuidade para cima, tá? Para buscar outras regiões mais extremas, tá? Extremidades, eu ia falar, né? Agora, se eu tenho essas regiões, o mercado trabalha dessa forma. Isso é probabilidade, tá, galera? A probabilidade que da venda é altíssima dessa continuidade. Do que? Do mercado fazer isso. Principalmente se ele vier mitigando, tá? Que é um ponto importante, o que a gente precisa dessa mitigação. O mercado não pode voltar em V aqui, assim, ó, reto, com força, ainda principalmente com volume financeiro a favor. Então, essa venda não existe, porque a gente tem nossos indicadores a favor disso, tá? Então, vale a pena ressaltar isso também. Se você não viu a aula sobre volume financeiro, volta aí umas aulinhas aí atrás, que tem a aula de volume financeiro preparada para vocês entenderem esses movimentos corretivos também, tá? Então, eu só vou vender se eu tiver validado para fazer essa venda. Qual que é a minha validação? É essa mitigação até meu bloco de ordens, até minha região cara, tá? Minha região cara, para fazer essa venda, e aí sim eu tô habilitado para fazer essa venda, tá? É assim que eu sigo, é assim que eu faço todos os dias, quando tem operação, quando eu sigo o meu método, é exatamente assim que eu aplico, tá? O mais importante de tudo é vocês esperarem, saberem a hora certa de vocês fazerem uma entrada, definir os pontos, olhar como o preço vem se construindo, como o preço vem trabalhando nessa região. Esse é o ponto mais importante, é onde a maioria das pessoas perdem dinheiro, é exatamente nessa região, tá? Por quê? Cara, o cara tá com medo de perder o movimento, tá com medo de ficar de fora, enfim, e acaba antecipando o movimento ou não segue o quê? Não segue um plano, tá? Uma dica valiosa. Eu opero bastante pelos 2 minutos e 5 minutos. Às vezes pelo 1 minuto também. Porém, eu tenho o meu gráfico âncora, que é os 5 minutos, ou os 15 minutos. Tá? Por quê? Porque esses são gráficos de tendência. 2 minutos e 1 minuto, ele pode fazer muitas vezes esse movimento aqui, ó. Só que às vezes o fechamento dele, vamos por aqui que a gente está no gráfico de 2 minutos, tá? No gráfico de 2 minutos ele fechou assim, ok? Só que faltava 2 minutos ainda para fechar o gráfico de 5 minutos, quando fechou um de 2. E aí o próximo candle aqui, ó, ele vai fazer o quê? Retrai tudo e fecha aqui. E o cara pensa, putz, achei que era uma quebra de estrutura ali, acabei comprando e me lasquei, tá? Então muitas vezes a pessoa acaba errando o movimento, por quê? Porque tá querendo antecipar o movimento, tá com muita pressa, tá? Não queiram antecipar, não quero que o mercado entregue alguma coisa que você tá querendo caçar, que ele crie isso para você. Espere criar o cenário favorável para você, conforme eu mostrei nessas 4 estruturas aqui, ó. Tá? Existem vários tipos, milhares, né, tipos de estruturas, se a gente vê no índice, praticamente, ó. Ontem mesmo ele deu uma venda interessante, né? Ele só voltou aqui, ó, nessa região aqui. Olha só. A gente tinha essa região, né, ó. Ele tava com esse fundo aqui atrás. Ele veio, ele quase tocou, ele deixou mais um nível aqui, ó. Podem ver. Ele deixou mais uma liquidez, ó. Então a gente tinha 2 pontos de liquidez interessante para ele fazer exatamente essa captura. O que que ele fez? Olha só, ele voltou, renovou. Foi quase esse desenho, esse último desenho que a gente viu ali, né, ó. Se a gente puxar no gráfico de linhas, ó, olha só. Ele viu, renovou, parou ali e quebrou a estrutura e veio para baixo. Ó, se a gente fosse pelos 2 minutos, olha só o que a gente teria nessa região aqui atrás, ó. Teria talvez, ó, aqui a gente tem um FVG e essa região aqui de cima, ó. Por que essa região aqui de cima? Ó, eu tenho esse order block e tenho esse FVG aberto, tá? Então, uma região validada. Se eu puxar da máxima ali, ó, dela, ou lá da máxima lá em cima, né, até o fundo, ele entrou na minha região de venda, foi meu 50%, olha só. Ali ele não tocou. Agora, se eu puxar minha região, antecipar ela para cá, ó, ali ele entrou. Então, opa. Então a gente tem que fazer o quê?
A gente tem que alinhar e validar vários pontos, principalmente o contexto, tá? Do mercado. Aqui, ó, a gente tinha o quê? Qual é o meu contexto com um gráfico de 2 minutos para eu fazer essa venda? Nesse toque, ó. O que eu tinha nos 5 minutos? Eu tinha um FVG válido e um pivô aqui atrás, ó. Tá vendo? Ó, aqui era um imbalance aqui, ó, bem aqui nessa região. Aqui até a máxima aqui, ó, desse candle. Ó, mínima do candle, máxima do candle aberto, gap aberto. Então a gente tinha essa região. Possivelmente venda da metade dele, stop fora. Por quê? Se ele estopasse fora, nos 5 minutos, olha a referência. Aqui era a mínima desse candle aqui, ó. Era em cima do 7,8. Se ele estopasse a região, o que queria fazer possivelmente? Ia corrigir até esse bloco aqui, ó. Então é melhor você estopar, você tá de fora do movimento, e depois você pega o movimento corretivo aonde? Mais na extremidade. Se ele superasse esse topo aqui, que seria o nosso choque aqui atrás, ó, aí sim o mercado viraria um movimento altista. Tá? Mas isso é contexto, é treino, tá? Não é do dia pra noite que você vai enxergar, que você vai conseguir fazer, que você vai aplicar. Então, essa aula aí, veja, reveja, se fez sentido para você, deixa o like, compartilha, salva e veja mais vezes, tá? A ideia aqui é sempre estar propagando conhecimento, tá passando adiante, algo que eu apliquei e para mim fez sentido, para mim virou minha chave, para mim hoje eu sou lucrativo porque eu consigo aplicar o meu método nas minhas operações. Certo? Então, galera, espero ter contribuído aí com um pouquinho mais de aprendizado para vocês. Um beijo no coração de todos aí, vamos que vamos para cima e vamos fazer história nisso aí. Bora que bora!